Boa tarde, professor Batuta, papais, mamães, pessoas que cuidam das crianças batutas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Comigo aqui, Cá Fernandes, e sou aqui, né? Você já me conhece um pouquinho, sou musicoterapeuta, trabalho também na área da educação com música, na parte da neurociências, na pedagogia, enfim, música para sala de aula, que é o workshop que nós vamos estar aí fazendo para vocês. Quem quer participar já vai lá na bio, a música na sala de aula, para você incluir a música na sua vida, na vida dos seus alunos, a música para tudo, porque música é vida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as dificuldades de aprendizagem. Ah, todo mundo quer saber um pouquinho disso sim. Afinal, gente, os nossos geninhos, tipo Einstein, Thomas Edison, já né, a gente sabe aí pela história que eles realmente tinham lá essas questões das dificuldades de aprendizagem. E nem por isso deixaram de estudar, de aprender e de inventar coisas que foram muito importantes para a nossa vida. Né? Aqui, ó, luz, enfim, né? O físico e tudo que é importante aí para a gente aprender melhor. E música faz o quê? Toda a diferença. Então vamos lá. Lembrando que a música ela é importante porque ela abrange todas as áreas aí do cérebro, né? Não tem uma área específica que falar aqui, né, que ela tá atuando. Não, ela faz esse momento aí de acender realmente todas as áreas do cérebro. Então, como que a gente pode ajudar a criança? Não importa, hoje eu não vou falar assim específico só para um tipo de dificuldade de aprendizagem, não. A gente vai falando das atividades e aí eu vou pontuando e vocês vão percebendo também que vai servir para várias dificuldades de aprendizagem. Lembrando que dificuldade, né, é bem diferente aí de já ter um transtorno, ter uma situação de diagnóstico, tá? Porque aí você tem que orientar essa criança, né, e os pais para procurar realmente neuropsicólogo, psicopedagogo, né? Então a gente tem que trabalhar aí com outras linhas, né, terapêuticas e não só a parte da aprendizagem, né, da pedagogia, tá bom? Então fiquem atentos aí quando passa de dificuldade e vai, né, piorando, algo que não passa, que não foi só um momento, né, que eu tô com uma dificuldade de juntar as sílabas, é um processo ali, durou 6 meses, passou disso, presta atenção, tem alguma coisa para investigar, tá bom? Então vamos lá. Estudar música em grupo já vai ajudar muito, desde quando é bebezinho, porque as crianças começam a ter interação e esse desenvolvimento, então uma criança que é um pouco mais desligada, que possa vir a ter um TDAH, porque nem todas têm, né, o diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, e no caso com H, hiperatividade. Quando você faz um momento em roda, um momento de brincadeira junto, principalmente com música, eles tendem a se concentrar mais. Então, a gente começa a estimular, né, esse desenvolvimento de socialização, de estar em grupo desde bebezinho. Então já é um momento bem interessante para a gente incluir nas nossas aulas. Uma roda e a gente inclui algum tipo de música para começar mesmo, de repente, para concentrar. Ou no meio da aula, né? Nem sempre é com o foco do conteúdo, tá bom? Dançar com música também é muito legal, porque a expressão corporal faz com que eles comecem a ter lateralidade, entender o movimento, entender o próprio corpo. Pode desenhar os sons que estão ouvindo também, que é um outro jeito de concentrar essa criança. E se você tá percebendo que ela tem uma dificuldade aí de dislexia, né? Não tá percebendo que tá indo para uma dislexia, que é um momento ali de trocar as letras, de não entender muito bem, pode fazer essas brincadeiras de sons dos animais, de mímica, ó, tudo isso é legal porque tá trabalhando o corpo, música, corpo, dança. Livros, gente, como é importante os livros. E se tiver sons, melhor ainda. Se você conseguir ter momentos de roda, né? Olha quantas coisas que eu tô falando em roda, no primeiro momento em grupo com essa criança. E aí o livro vai ajudar no vocabulário, na concentração, na fala. Se você, na escrita também, óbvio, né? Na linguagem em geral. E se tem som, se ela é criança bem pequena, ela começa a entender um pouco dessa consciência fonológica a partir dos fonemas, das onomatopeias. Então são momentos bem gostosos da gente já começar com as crianças. E eu tô falando dos bebês, os menores, mas vamos falar um pouquinho mais para as crianças mais velhas, aí entrando também a gente fala num pré, né, e também num fundamental 1 até o 5º ano. Então a gente tem aí uma linha, né, de 6 a 10, 11 anos. Óbvio, gente, que tudo a gente tem que organizar conforme a idade, tá bom? Mas lembra, dá para adaptar sim, tá? Então eu vou trazer aqui, ó, por exemplo, a música, acho que todo mundo sabe, né, que a gente tem a melodia, a harmonia, o ritmo, não é?
A gente fala que as alturas, né, do som grave e agudo, a intensidade, né, forte, fraco, tudo isso está trabalhando de alguma forma muitas percepções da criança. Então, quando você brinca com essas percepções sonoras, é muito importante. Vocês ouviram aqui, não sei, o meu cachorro latindo. Então, ele tem um latido mais grave e eu posso colocar um latido mais agudo. Realmente, dá pra gente trabalhar com essas vertentes, tá? Então, o mais importante é a gente entender essas percepções sonoras para a criança, porque você vai estar realmente já estimulando a consciência fonológica, que é importante para a aprendizagem. E se ela vir a ter um transtorno de aprendizagem, você já está... né? Ou às vezes nem chega a ter um transtorno, é só uma dificuldade de aprendizagem, melhor ainda que isso passa mais rapidinho. Todas as percepções sonoras, gente, ó, eu tô aqui com a minha colinha, tá? Então de vez em quando eu vou estar olhando aqui, mas lembrem-se que é a minha colinha que eu faço para não esquecer nada, né? Então a gente vai, vamos supor, ouvir lá, igual eu falei, o meu cachorro tava latindo, é grave ou agudo? Se a criança ainda é muito pequena, a gente pode brincar, fazendo a própria voz, é um cachorrão, um cachorrinho. No cérebro, gente, tem o quê? Vários momentos que ela está fazendo a estimulação em várias áreas. Então, a gente acha que é uma brincadeira, mas ela vai diferenciar nessa produção, principalmente dos sons da consciência fonológica para o futuro da alfabetização. Né? E a criança, às vezes, às vezes tem a dificuldade do processamento auditivo. É muito importante a gente trabalhar essas questões de estimulação sonora para esse processamento auditivo. Então, eu entender esse grave, esse agudo, da onde está vindo a fonte sonora, e depois entender o significado da palavra, né? Cachorro, au, au. Então, saber o símbolo, o signo e os fonemas e os sons, tudo isso tá junto, tá bom? Como que a gente pode trabalhar tudo isso? Olha só, vai trabalhar criatividade, linguagem, memória, só com essas questões, né, da percepção sonora. Que jeito? Rimas, né? Adoro brincadeiras de mão. Adoletar, lepeti, petit, colar. As parlendas. Hoje é domingo. Pede cachimbo, catimba de barro, bate no jarro. Então você está trabalhando rimas. E a criança, quando ela trabalha rima, ela trabalha ritmo. E ritmo ajuda também, quando a gente está falando em matemática, sequência, está fazendo esse trabalho também para descalculia, para reconhecer, por exemplo, 1, 2, feijão com arroz. É lógico que você pode fazer só uma brincadeira de roda, uma brincadeira fora da sua sala, como você também pode fazer uma brincadeira dentro de sala, batendo na carteira, batendo palmas, aproveitando o corpo, porque tudo começa do nosso corpo, toda aprendizagem começa de nós, né? Daquilo que você vai sentindo. Lembra, eu falei, né, na nossa live anterior, da psicomotricidade. Tudo que é psicomotor, ela está associada às emoções também, não só o movimento. É aquele movimento e aquela emoção. Então é muito importante a gente entender que a criança vai se desenvolvendo e toda essa questão da alfabetização, da aprendizagem, está ligada também no movimento e nas emoções e nesse estímulo. Então rimas são muito importantes. Palavras que se iniciam e terminam com o mesmo som, olha que legal, né? Então, às vezes a gente acaba esquecendo de trazer esses momentos para a criança, e aí a gente pode trazer muitas músicas. Eu gosto muito também daquela música do Palavra Cantada, que trabalha com a música das árvores e das frutas. Eles gostam muito de aprender, já tá trabalhando aí alimentação saudável. Eu falo que música é uma beleza, né? E aí você trabalha essa sonoridade, né? Banana, bananeira. Ó a divisão silábica. E você bate junto isso. Um grupo fala a fruta, banana, o outro fala a árvore, bananeira. Goiaba, goiabeira. Percebam, nesse pequeno, né? Eu falo nesse pequeno, bater uma palma. Ah, mas eu quero incrementar, eu vou fazer umas baquetas com a minha turma. Legal, vamos fazer uma baqueta antes, vamos fazer esse lúdico. Você vai estar trabalhando coordenação motora fina, coordenação motora grossa, depois com a baqueta a pinça. E aí vocês podem fazer uma brincadeira muito gostosa para ajudar aí nessa questão das palavras e dos sons, né? Descrever o som, né, que você está ouvindo. Então eu posso desenhar. Então, mas sabe flauta de êmbolo? Pena que a minha acho que não tá aqui. Mas uma flautinha de êmbolo, você sopra, ela faz o som descendo. Aí eu posso desenhar esse som. Como ele começou? Do alto para baixo.
eu vou fazer uma montanha. E se você buscar um pouquinho, na internet às vezes tem alguns sons produzidos aí prontinhos para você colocar para a criançada. Então é bem interessante que eles começam essa grafia de uma forma bem lúdica e futuramente isso vai ajudar para essa coordenação motora da escrita. Então, descalculia, desgrafia, aí ó, tudo isso a música tá ajudando num momento bem lúdico para você, né, fazer com a tua criança. Gente, cada idade, né, vocês têm que entender aí o que elas podem, o que elas conseguem, tá bom? Obrigada, Ivana, beijo, obrigada por estar aqui. Pessoal chegando aí, quem não conseguir estar presente agora, eu sei, vai ver gravado, mas deixa seu comentário, deixa sua sugestão e já aproveita todas essas dicas aqui, faz com a criançada, faz um videozinho rapidinho ou uma foto, marca o Criança Batuta. Memorizar, gente, uma sequência de sons e depois reproduzi-los. Isso aí a gente está trabalhando matemática. Quando eu faço que tem na sopa do neném, tá. Com 2 colherzinhas de pau, delícia. Você está trabalhando essa sequência rítmica. Ou 1, 2, feijão com arroz. Já falei essa. Vamos falar a outra do palavra cantada. Nana, nana, neném. Nana, menino. Nana, carneirinho. 1, 2, 3. Vamos até 5 agora. Nana, nana, neném. Nana, menina. Nana, carneirinho. Olha o carneirinho. Carneirinho. 1, 2, 3, 4, 5. Sequência. Matemática. Vamos já prestar atenção na identificação. Além do número, que você pode colocar o número na lousa ou fazer um número com papel, enfim, né? Ludicamente, você vai quantificar aqui nos dedinhos também. Eles vão associando esse som, esse signo, né? E também essa sequência. Ó. Olha quanta coisa que já vai trabalhando a música. Imitar animais de acordo com o som produzido é um outro tipo. Lembra das onomatopeias, da consciência fonológica? Desvendar a fonte do som utilizando objetos. Então, pega uma caixa. Ai, professora, tem uma imaginação maravilhosa, eu amo. Elas enfeitam, elas fazem coisas lindíssimas. Só que aí eu vou pôr lá sons variados. Precisa ser só instrumento musical? Lógico que não. Se tiver, é bom também. Mas, eu vou colocar 2 colheres, eu vou colocar um sininho do vento, eu vou colocar, de repente, uma panela, eu vou colocar um papel e vou amassar. Sons que eles possam ouvir e entender que som é aquele. Da onde, né? Eu posso até falar, em que lugar que esse som tem? Na cozinha, no quarto? Já entendendo também essas localizações. Eu gosto muito de trabalhar com o jogo da memória sonoro. Então eu fiz com potinhos de cappuccino, gente, facinho. Só que tem que ser tudo igual, tá? Não adianta ser diferente. E aí você coloca 2 de milho, 2 de arroz, 2 de feijão, 2 de nada, 2 de sal. E aí, lembrando que a quantidade tem que ser idêntica por conta do som ser igual. E aí faz essa brincadeira maravilhosa, tá? Então, pessoal, mais um jeito da gente trabalhar a questão da sequência, da matemática, ajudando nessas dificuldades de números, né? Da descalculia ou também dos sons, do consciência fonológica para quem tem aí a dislexia e futuramente a disgrafia, a questão da escrita e principalmente para quem tem o TDAH para concentrar, para ficar ali mais firme, né, para entender mais aquilo que está acontecendo, porque muitas vezes eles estão voando, né, ou se não, já ouviu, entendeu rapidinho, já quer fazer outra coisa, também acontece muito, tá? E lógico, gente, tocar instrumentos musicais. Mas eu não sei tocar, eu não sou professora de música. Ótimo, melhor ainda, porque aí você pode aprender junto com a sua criança nesse momento. Então, eu vou comprar um coco no mercado e vou lá junto com eles, vou abrir aquele coco, vou trabalhar aquela textura, aquele sabor, o cheiro. Aí aquele coquinho seco, posso levar um coco verde, depois eu vou fazer com eles aquela produção artística bem bonitinho, e aí a gente vai ouvir os sons de vários jeitos, explorar. Coloca uma música pronta e vamos brincar. Tem os macaquinhos, né, que batem lá no coqueiro. Então, olha quanta música legal que dá pra gente fazer e ajudando as crianças com dificuldades de aprendizagem também. Vamos falar um pouquinho então do timbre, altura, duração, intensidade, melodia, ritmo, harmonia, tudo isso que tem a ver com a música agora. Então vamos lá, ó. Quando a gente fala de timbre, eu ouvi, né? A minha voz é diferente da voz da professora de artes, que é quando eu toco um som de violão diferente do piano. Então timbre tem a ver com essa questão de ouvir essa sonoridade.
é uma questão de frequência, né? Não vamos falar aqui de harmônicos, que é um pouco mais difícil, mas entenda, é um colorido aí de cada um. Então eu posso fazer uma brincadeira em roda, cada amiguinho uma hora fica no centro, fecha os olhos e um canta ou toca ou fala alguma coisa para que ele descubra o som daquele instrumento ou daquela pessoa que está falando, né? É um jeito bem legal aí das crianças começarem a reconhecer essas percepções auditivas, de onde vem, tá? É bem interessante. Lembrando que pode ser feito também com os objetos da caixa, dá para fazer essa brincadeira também. A altura, né? O grave, o agudo, brincando de morto-vivo. Então eu vou, de repente, tocar duas panelas, uma panela maior e uma panela menor, ou tampa de panela. Quais os sons que são mais graves e mais agudos? Perceba aí na tua sala de aula, na tua escola. E aí vai fazer a brincadeira com a criança. A hora que for o grave, morto. A hora que for o agudo, vivo, tá? Pode até fazer brincando com a voz mesmo. Morto, vivo. Já vai ajudar bastante, tá? Tocar as teclas também, se você tem essa habilidade, pode tocar o agudo e o grave tanto no violão quanto no ukulele, é mais difícil que é tudo agudinho, mas num teclado também dá para fazer desse jeito, tá bom? Ou se não, outros comandos, ó, vamos lembrar da psicomotricidade. O grave você vai andar com o calcanhar, o agudo vai andar com a ponta do pé. E aí você vai utilizando outras formas de se comunicar com a criança e lembrando que ela vai ampliando essas sonoridades que vai ajudar na aprendizagem de uma forma geral para todas as crianças. Mas para quem está com dificuldade de aprendizagem, isso vai potencializar para que ela desperte o interesse para aquele determinado momento, principalmente se for uma questão de atenção, né? O déficit de atenção que é muito comum hoje nas crianças, e a culpa normalmente é da mãe e do pai, porque que acontece, eu tô falando agora genericamente, né, gente, não tô falando do transtorno, não. Normalmente nós estamos numa correria, eu falo, ó, mãe, pai, professor, todo mundo. É uma correria que essa criança fica numa correria também, chega na escola com uma correria. Quantas crianças chegam e falam assim, ó, o que nós vamos fazer agora? Qual é o próximo? Né? Você nem acabou uma atividade, já quer falar outra, né? Então, cuidado, que a gente desperta nessa criança essa hiperatividade. Às vezes nem, né, não tem esse diagnóstico ali concluído nem nada. Pode ser uma criança mais agitada, mas de repente por conta do ambiente que ela está inserida. Então, presta atenção aí também, tá? Olha, outra coisa aqui, ó, com cartolinas e tintas, olha que legal. Então você coloca lá dividido em grupo, enfim, elas podem escolher as cores da cartolina. E aí sim, lembra da questão de desenhar. Eu vou desenhar o som grave, ela vai pintar, faz uma linha, ela vai pintar abaixo da linha. Aí os sons mais agudos acima da linha. E aí a gente vai podendo colocar. Ou se for bem petitiquinho, som dos animais, do ratinho, do leão, eles podem brincando e fazendo, tá? Duração, aí já é uma questão de longo ou curto. Também é importante a gente entender tudo isso. Na linha do caderno mesmo, quando a gente vai fazer a letra, né? Tem criança que começa aquele letrão grandão, né? E depois pequenininho, ou às vezes fica tão miudinho que não dá nem para ler. Então a gente vai começando a entender essa questão da linha inteira do caderno, tem a ver com a duração da música. Você pode pedir só para fazer pontinhos quando eu faço staccato. O que é isso? Quando eu faço a música bem curtinha. Então eu posso fazer isso e ela fazendo bolinhas no caderno até chegar no fim da linha. É um jeito legal de fazer a criança também, né, já começar a entender aquele espaço do caderno, que é tão difícil no começo, né? Ou começar no corpo, saltando, e quando for uma nota longa, espreguiça, estica, abre bem, né? Lembrando que isso tudo vai de criança a criança, idade a idade, gente. Podemos tocar também a música dando uma variada no andamento. Então, se é mais rápida, se é mais devagar. Elas gostam muito, né, dessa brincadeira. Eu gosto daquela, hoje eu quero andar de um jeito diferente. Eu não quero andar pra frente. Para o lado eu vou andar e vai andando pro lado. Ou bem rapidinho, eu vou andar. Bem lento eu vou andar. E aí você vai brincando. Distribuir também aqui ó, a folha, lápis colorido e deixar o desenho livre, de acordo com aquilo que ela sentiu daquela música. Então você pode pôr uma música mais rápida, perceba como ela desenha, uma música mais lenta, músicas, de repente, que tem sons mais graves e mais agudos, e deixar ela livremente, tá? Gente, tô aqui olhando a minha colinha. Outras coisas que a gente pode fazer. Tocar tambor, cantar junto,
ouvir rádio, ouvir música junto. Rádio é mais difícil, mas hoje em dia tem, né, é Spotify, é YouTube. Olha quanta coisa dá pra gente, né, conseguir muito mais fácil. Hoje as mídias estão aí fáceis para nós. Vamos colocar essas músicas que eles gostem. E aí a gente vai simplesmente bater palma mais forte, mais fraco. Faz a diferença em todo esse processamento auditivo, vai fazer diferença, né, nessa parte rítmica e vai fazer diferença para essa atenção da criança também. Olha, eu tenho certeza que depois de você já começar a pensar numa aula, incluindo música, você já vai sentir diferença nas primeiras semanas. Não vou falar no primeiro dia, que pode ser que uma criança que às vezes já tenha aí, de repente, alguma dificuldade, demore um pouquinho mais. Mas em uma semana você já vai ver diferença, sim. Imagina no nosso workshop quantas coisas e dicas que a gente vai estar falando aí para vocês. E lembra que isso tudo está comprovado cientificamente pela neurociências, pela pedagogia musical, e a gente sabe que as metodologias são super importantes. Só que são metodologias como? Ativas, que você faz junto com a criança é protagonista do conhecimento, tá? Utilizar cores diferentes, então música, né? Então para o forte eu vou utilizar o vermelho, para o fraco vai ser o azul, enfim, deixa que elas vejam como você pode mostrar e aí faz batendo o pé forte, mostra o azul bem fraquinho. Eu brinco, né, que é o pezinho de algodão, né? Também é um outro jeito aqui. A melodia já é o jeito da gente cantar, a gente pode trabalhar sons e silêncio. Então eu tô cantando uma música, de repente para, ou eu começo a cantar e a criança tem que continuar. Isso já tá trabalhando matemática e também a parte da letramento, né? Quando a gente pensa nessa palavra, pensa na sequência e continua, é muito importante. Palmas intercaladas, então uma criança bate num tempo, outra criança bate no outro tempo. Gosto muito das perguntas e respostas. Então, músicas que propiciam isso, né? Por exemplo, Ora as bolas. Oi, 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 olha aquela bola, a bola pula bem no pé do menino. Aí vai começar a pergunta. Quem é esse menino? Esse menino é meu vizinho. Então, a gente fazendo esse momento de pergunta e resposta é muito legal para a criança também se concentrar e também começar a entender essa melodia. Isso que eu tô fazendo é o ritmo fisiológico. Lá, 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 lá. Perceba que dá para fazer com a melodia junto e o ritmo também. Então, não precisa ser professora de música, é só parar e prestar atenção, entender as dicas aqui que eu tô falando, que você vai conseguir colocar isso na tua aula tranquilamente, tá? Agora vamos lá, né, gente? Eu quero confeccionar bandinha. Posso também. Tem, né? Aí criatividade de professor não para, é maravilhosa. Tem muita criatividade, coisas lindíssimas. A última turma realmente aí do Professor Mão na Massa, que é o meu curso de extensão maior, que aí a gente trabalha em 4 módulos, foi super legal. Olha, as meninas arrasaram aí de tanta criatividade e que elas fizeram, né, a partir aí de todas essas aulas, que a gente inclui aí um pouquinho mais de teoria, mas sempre com muita prática, né? Acompanhar ritmo com palma, com pé, formar grupos para fazer mímica, para imitar, ou em alguns momentos criar esse ritmo. Perceber os sons de olhos fechados, né, dentro e fora da sala. Pesquisar, né, alguns ritmos, alguns sons diferentes. Podemos também colocar lá e fazer um bingo sonoro dos sons. Olha que interessante, faz cartelinhas aí com alguns sons que não precisa ser exatamente de música ou de instrumentos, mas sons gerais que vocês utilizam, por exemplo, do liquidificador, que é o TR, né, o TR, o sh, o Z, que são sonzinhos mais difíceis às vezes de identificar e de depois de escrever também, né? Imitar cantores, faz lá uma brincadeira, né, de imitar os cantores, a banda que eles gostam, andar procurando algum tipo de som, de ritmo pela escola. Olha quanta coisa que a gente pode fazer, gente. Então, eu falo assim para vocês, eu posso usar a música mesmo sem ser professora de música, sem ter esse conhecimento tão aguçado, tão profundo, sim. O que falta, gente? Às vezes a gente parar de achar que não dá conta. Mas eu não sei. Não tem problema. Aqui no Criança Batuta você consegue fazer isso, porque é aqui que eu tô te dando as dicas. E nesse workshop eu vou te falar ainda mais, né? Essa organização, né? Do começo, meio e fim, que todo mundo gosta. E ainda tem surpresinhas lá. Vai lá entrar para você já ver tudo que você vai poder fazer com a gente nesse workshop, tá? Agora, elementos de acústica. Já é algo mais para 4º, 5º ano, né? A gente pode, de repente, entrar em algum lugar que está mais abafado ou
imaginar alguns, sabe, aqueles, agora eu não vou lembrar o nome, aquelas espumas que tu utiliza às vezes em estúdio. Então você pode trazer esses momentos da criança entender o eco, né, entender quando abafa, quando reverbera mais. De repente vai num estúdio ou numa rádio na sua cidade para que eles entendam um pouco mais sobre tudo isso, dessa comunicação, como é falar em público. Ó, já estamos entrando em outras áreas. E na timidez. É uma dificuldade de aprendizagem? Não é uma dificuldade de aprendizagem, mas a timidez causa a dificuldade de aprendizagem, porque a criança às vezes não entendeu nada e ela não tem coragem de levantar a mão. Então, se você propicia que ela esteja em grupo fazendo, ou vá em alguns lugares que ela entenda esse universo, tenho certeza que ela vai amar e de repente você vai aí, ó, puxar um cordãozinho, né, um fiozinho que ela precisa para se soltar um pouco mais. Registros gráficos, né, convencionais e não, então se você sabe realmente notinha musical, aí é a hora de trazer, né, a semibreve, a mínima, semínima, as pausas, que isso tudo é matemática, ou se não, simplesmente, igual eu falei, com riscos. Aí a gente pode pensar em um jeito nosso de fazer esses registros, tá? Apreciar, lembra de sempre colocar músicas para simplesmente ouvir, sem ter aquele objetivo absurdo de ensinar alguma coisa, mas sim de ouvir uma música para relaxar, para dar aquela acalmada, para respirar, porque isso também faz parte da aprendizagem. Algumas músicas que a gente às vezes tem ao vivo, então de uma orquestra, de uma banda, também é interessante, não só com aquela produção de estúdio, até para perceber as sonoridades dos instrumentos, é legal também colocar. E aí você pode criar com a tua turma até projetos muito maiores, como eu faço muitas vezes, trabalhando que é a história da música. E aí dá pano pra manga, né? Porque tem de tudo. E eles gostam muito no 5º ano, que é um projeto que eu faço, eles gostam muito de saber a história do funk. E é muito legal, porque aí eles vão entendendo onde começou e toda a diferença que fez. E vai entendendo o ritmo, a batida, como é que é hoje, como era antes. E é isso que a gente quer trazer, né? Esse benefício da música nesse contexto escolar, gente. Então, o que eu quero falar para vocês hoje aqui, gente? O importante... Ó, eu tô aqui vendo aqui para não... Ai, nossa, quase que eu perdi aqui. O importante é a gente colocar, primeiro, a criança em primeiro lugar. Quais os problemas dentro daquela minha turma? Ah, o João tá um pouquinho mais complicado para ler. Ah, o outro para escrever. Ah, o outro na matemática. Então, pensando com amor, com carinho, com dedicação exclusiva para essa criança. Só que você não vai fazer a atividade só para ele, você vai fazer com que essa turma toda se engaje. E, de repente, aquele que você nem deu muita importância, que você achou que estava indo bem, ele vai se beneficiar. Tá certo? Beijo, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até mais.